Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e nesse vídeo eu vou te falar por que aprender a base de uma tecnologia pode mudar a sua carreira. Eu vejo muita gente começando a estudar programação e focando demais em aprender frameworks e tecnologias da moda e não dando tanta atenção pro básico. Por que subestimamos o básico? Acho que o primeiro porque o básico talvez nos remeta simples demais, raso demais, coisa de iniciante. E eu sinto que no fundo a verdade é que ninguém quer ser iniciante, né? A gente quer ser aquela pessoa fodona que faz coisas avançadas, que trabalha em empresas que só usa as tecnologias quentes do momento. A verdade é que quase ninguém quer ficar um tempão estudando a base necessária para se fazer as coisas bem. Mas nem sempre é de propósito. Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Por que uma pessoa iniciante em desenvolvimento web quer aprender React antes de entender JavaScript direito? Só porque sim? Não. É porque os colegas dela falam sobre isso na faculdade. As pessoas que ela segue no Twitter falam de React. É porque as vagas de trabalho para iniciante que ela entra no site lá e vê, estão falando que React é um pré-requisito. Logo, se React é o pré-requisito, né? Para que eu vou ficar estudando JavaScript? Por mais que React seja uma lib de JavaScript, né? Enfim, a sensação é que é necessário aprender React logo, dominar o framework logo, para conseguir um emprego legal, para conseguir debater com os amigos a respeito na mesa de bar, para entender o que a galera do Twitter tá falando lá no dia que saiu alguma coisa nova e tudo mais. Então, qual que é o problema de pular o básico? Frameworks geralmente são construídos para resolver problemas específicos, enquanto as linguagens de programação são desenvolvidas para resolver problemas gerais dentro de um contexto. Quando você trabalha com um framework como o ASP.NET ou Spring, por exemplo, containers de injeção de dependência já vêm meio que configurados por padrão. Na verdade, já vêm configurados por padrão, né? Você sabe que é só pedir um objeto no construtor de um controller que ele vai vir ali para você. Mas como que isso é feito? Por que isso é feito? Você não sabe. Certo? E nem é preciso saber, afinal o framework resolve tudo isso para você. As pessoas que desenvolveram esses frameworks tentaram resolver o máximo de problemas possíveis para que você foque apenas em ser uma pessoa produtiva no que precisa desenvolver, que no caso desses dois exemplos que eu dei são aplicações web, certo? A ideia não é perder tempo desenvolvendo container de injeção de dependência. Só que tem um problema que não entender o básico te limita, porque assim, não tem nada errado em aprender frameworks, beleza? Afinal, eles são ótimos para nossa produtividade e boa parte do mercado vai pedir um framework ou outro quando você for se aplicar a uma vaga. Mas se a gente focar apenas neles, é muito provável que você, ali no início da sua carreira, se torne um profissional limitado. Assim, ó, eu fui uma pessoa extremamente privilegiada que conseguiu o primeiro emprego logo no início da minha faculdade. Eu fui trabalhar em uma empresa para trabalhar no dia a dia com desenvolvimento web usando ASP.NET e C#. É o ASP.NET que eu dei o exemplo aí agora há pouco. Eu não fazia ideia do que era uma requisição HTTP, mas eu fazia aplicações web no dia a dia, sites e tudo mais. Como? Bom, eu usava ASP.NET Web Forms, que é uma modalidade de desenvolvimento dentro do framework, onde basicamente você tem um formulário que você arrasta componentes que você quer que apareçam na tela da sua aplicação e aí você programa o comportamento deles. Arrasta um botãozinho lá e fala, quando eu clicar nesse botão eu quero que aconteça isso. Quando eu clicar naquele botão eu quero que aconteça aquilo. Só que assim, isso não necessariamente foi ruim pra mim. Afinal, eu era um cara que não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu conseguia entregar o que eu precisava no dia a dia, certo? Por um tempo, sim. Mas depois de alguns anos, eu sonhava em dar passos maiores, em trabalhar em empresas legais e ganhar mais e tudo mais. Só que quando eu ia fazer teste nas empresas, eu não passava. Sabe por quê? Porque faltava alguma coisa. Eu me sentia limitado e não sabia exatamente o porquê e em quê. Como já tinha alguns anos de experiência, achava que tinha que estudar coisas avançadas, tipo, sei lá, design patterns, algoritmos, arquitetura, código limpo, o que quer que seja, alguma coisa da moda aí. Mas quando eu tentava estudar essas coisas, eu também não entendia muito bem para que eu tava fazendo aquelas coisas e eu me sentia burro. Essa é a grande verdade. Mas sabe o que mudou minha vida? Eu vou contar pra você. Depois de anos trabalhando em empresas pela grana e sendo um profissional meia boca ali, eu resolvi tentar uma coisa diferente. Eu fui fazer um curso na Kaelon em 2012, um curso de desenvolvimento iOS. Na época,
o boom dos apps tinha acabado de acontecer, todo mundo queria ter um aplicativo para celular e tudo mais, e eu achei que seria uma boa ideia. Eu nunca desenvolvi um aplicativo do começo ao fim, mas eu fiquei amigo do cara que foi meu instrutor lá, o Diego, e um tempo depois ele acabou me indicando para dar aulas na Kaelon. Eu nunca tinha dado uma aula na minha vida, só que eu abracei a ideia como nunca, porque eu era muito fã da Kaelon, e eu falei que eu preciso trabalhar nesse lugar de qualquer jeito. Depois de algumas entrevistas e testes, eu fui contratado e comecei a me preparar para dar a minha primeira aula, que ia ser de C#, já que era a linguagem que eu mais manjava naquela época. Ou achava que manjava. Por meses, eu estudei e passei as aulas de todo o curso de C# e orientação a objetos e o curso de ASP.NET MVC que a gente tinha na época. E assim, o que eu aprendi nesse processo foi surreal, de verdade. Porque assim, esses dois cursos eram básicos, tá? O de C# era focado nos conceitos de orientação a objetos e o de ASP.NET em como construir uma aplicação simples e os conceitos de desenvolvimento web. Mas de uma maneira onde você entende de verdade para que serve cada coisa. E antes de tudo isso, eu me sentia muito limitado. Mas depois que eu entendi a orientação a objetos de verdade, como a web funcionava, preciso te dizer que eu me senti um dev poderoso, essa é a palavra. Eu entendia como tudo funcionava de verdade, por que cada coisa estava em seu lugar e o que eu tinha que fazer para mudar se eu quisesse. Eu entendia as coisas ali por trás das ferramentas que eu estava usando. Então assim, mesmo não escrevendo código no dia a dia há muitos anos, eu falo com tranquilidade que se eu pegar um projeto open source em C# qualquer aí, eu consigo entender ele do começo ao fim e trabalhar nele sem problemas. Será mesmo? Porque, de verdade, hoje em dia minha base é muito forte depois desse tempo que eu passei aí. E assim, você também já passou por isso? Você já se sentiu uma pessoa limitada ou sente que deveria aprender mais a base? Então a mensagem final para você nesse vídeo é que aprender o básico pode realmente transformar a sua carreira de uma maneira que você nem imagina, de verdade. Voltar atrás e reestudar os conceitos iniciais da tecnologia que você usa no dia a dia, ou ir um passo além e entender como um framework que você usa funciona por trás dos panos, pode realmente fazer uma diferença bem grande. Você também teve uma experiência como essa de achar que sabia muito mais do que sabe e ter quebrado a cara ou algo do tipo? Deixa um comentário aqui pra mim nesse vídeo, eu adoraria saber essa história de verdade. E eu vou deixar um vídeo recomendado pra você, jovem, aqui nesse cantinho, mas não vai embora antes de deixar o like nesse vídeo e se inscrever e fazer tudo mais aí que os youtubers pedem. Eu te vejo em breve. Tchau, jovem.